Sabe, esta noite por falar consigo sobre aquilo que é mais recente na história do Futebol Clube do Porto. Falo dos acontecimentos do último fim de semana, do momento desportivo que a equipa atravessa com a quinta derrota no campeonato. A poucos dias das eleições, teme que este momento desportivo possa influenciar o resultado eleitoral. Muito boa noite, é um prazer estar na SIC mais uma vez. Entendo que não, o futebol tem condicionantes, toda a gente viu a forma como perdemos, as razões por que perdemos e não tem qualquer influência. A equipa está bem, está forte, tenho a certeza absoluta, vai reagir e vai já na quarta-feira em Guimarães mostrar qual é o seu real valor. Portanto, não estou preocupado e confio plenamente. Fecha já as contas do campeonato ou considera que o Porto, mesmo com essa quinta derrota no campeonato e a décima na época, temos que ser realistas em termos lutar de pelo título? Temos que ser realistas, praticamente estamos fora da corrida. Não vamos agora estar a inventar. Agora temos mais coisas para ganhar, temos uma Taça Portugal que pretendemos vencer, vamos tentar ultrapassar as dificuldades de Vitória de Guimarães, que está num bom momento. E vão jogar uma série de vezes consecutivas por força do adiamento do outro jogo frente ao Vitória de Guimarães. Já aqui me disse que não olha para as contas do título. Relativamente ao apuramento para a Liga dos Campeões, uma resposta sintética, porque a seguir gostava de falar consigo sobre arbitragem. Relativamente às hipóteses que o Porto tem ou não de qualificar para a Liga dos Campeões. São poucas, digamos, são poucas. Isso ainda não é impossível, mas temos que ser realistas e são poucas. Muito bem, olhando para a arbitragem, todo o país viu e ouviu o que o senhor teve para dizer no final do jogo no António Coimbra da Mota frente ao Estoril. A pergunta que eu lhe faço agora, passadas estas horas, passados estes dias, considera que o Porto, enquanto clube, é um alvo da arbitragem ou o alvo é o senhor, uma vez que estamos a escassas semanas de mais um ato eleitoral? Você está a tocar num ponto interessante, que é ligar a arbitragem com as eleições. Porque a arbitragem, digamos em 2023, o Futebol Clube do Porto diretamente não teve razões de queixa, não foi beneficiado, mas também não foi prejudicado, há sempre aqueles erros inevitáveis. Foi indiretamente prejudicado porque o Sporting, por exemplo, em Faro e no Casa Pia, foi à custa da arbitragem que conseguiu vencer, mas isso é um fator indireto. Agora, de facto, há uma coisa curiosa, a partir do momento em que apareceu uma candidatura, coincidências certamente. Quer colocar o nome nessa candidatura? A do Luís André Vilas Boas, aparecer essa candidatura, a arbitragem mudou. Repare, nós tivemos no Bessa, a primeira sonegação de pontos, com um penalti escandaloso sobre o Eustáquio. Curiosamente, o árbitro era o Samuel Oliveira do Porto e o VAR era o Sr. Rui Costa também do Porto. E a partir daí foi uma sessão de erros no Rio Ave. É marcado um penalti, que é penalti, e depois o VAR também do Porto chama o árbitro e não lhe mostra as imagens completas e é revertido o penalti. Depois em Arouca há um penalti que o árbitro não vê e aceito perfeitamente que não tenha visto, mas o VAR não pode deixar de intervir porque a televisão o problema do futebol, apresentar futebol do Porto nesta época é um problema de arbitragem, de videoarbitragem, exclusivamente. Não pode ser que é exclusivamente, mas tem consegue pessoalmente indicar-nos para que lado eu entendi a televisão, não é preciso, não estou a ser subjetivo, estou a ser objetivo.
vejam as imagens do Boa Vista Porto, do Rio Ave Porto, do Arouca Porto e agora do Estoril Porto. Vejam as imagens e depois penaltis que são marcados bem contra o Futebol Porto são revertidos. Outros que deviam ser, e o VAR está a dormir. Isto é uma realidade. No início desta sua sexta aqui a apresentar-nos em direto, relacionou esses factos com o surgimento da candidatura de André Vilas-Boas à presidência do Futebol. Quem fez a ligação foi o senhor, porque você disse quando apareceu a candidatura... O senhor é que falou na candidatura, só perguntei... Sim, mas você falou em eleições. Sim. Eleições sem candidatos não é eleições. Estamos a 3 semanas, mais coisa menos coisa, no ato eleitoral de eleições no Futebol Clube do Porto. Muito bem, em outubro disse que as pessoas do Conselho de Arbitragem, isto depois de uma derrota do Porto no Estádio da Luz, são de seriedade intocável. À luz daquilo que nos está a dizer agora, mudou de opinião? Mantém a mesma ideia? Não mantém? Eu não posso falar... Gostava que esclarecesse os sócios do Futebol Clube do Porto. Então vou esclarecer. Em relação aos membros do Conselho de Arbitragem, eu não posso dizer porque não conheço, nem sei quem são, conheço um ou outro de vista. Em relação ao Presidente do Conselho de Arbitragem, em termos de seriedade, mantenho o que disse, tenho a certeza que ele é um homem sério e que faz o melhor que pode. Agora, se não houver matéria-prima, se não houver tintas, o pintor não pinta. Quer só concretizar aquela parte do, curiosamente, a partir do momento em que surgiu a candidatura, sabe alguma coisa? Disseram não sei nada, eu disse que era uma coincidência, portanto, não, é uma coincidência e é uma realidade. Muito bem. Gostava de saber a sua opinião relativamente ao futebol do Porto nesta temporada. E muitos adeptos do Porto têm feito a mesma, e sócios, a mesma questão. Que Porto é este que ganha por 5-0 ao maior rival, ao Benfica, que só é eliminado da Liga dos Campeões na marcação de grandes penalidades, mas que, ao mesmo tempo, perde 3 jogos frente ao Estoril, que luta pela manutenção? Consegue compreender? Olha, o jogo este último compreendo perfeitamente. Se era realmente previsível, porque foi arbitrado por um árbitro que eu não estou a pôr em causa a seriedade dele, que fique bem claro, que é lá para o Sr. Presidente da PAF, não vi já apresentar uma queixa, portanto não estou a pôr em causa a seriedade, mas foi um indivíduo que 3 ou 4 dias antes, em Madrid, no mítico Bernabéu, fez uma atuação desprestigiante para o futebol português e nomeadamente para a arbitragem, que foi o que se diz uma autêntica vergonha, inventou 2 penaltis que não existiam e pôs aquilo em polvorosa e com uma coincidência, a cada parte da equipa prejudicada estavam 3 jogadores de Futebol Clube do Porto, que, como todos os brasileiros na altura, reagiram e, portanto, já estavam. E eu entendo que o António Nobre não é tão mau como esteve no Estoril, mas psicologicamente, depois da arbitragem que fez em Madrid, acho que não era aconselhável ter apitado nem ao Porto. Qualquer jogo. Da seleção desse encontro falaram consigo sobre a arbitragem? Falaram. O que é que lhe disseram? Que estavam indignados, que tinha sido um escândalo, uma vergonha, e não foram só os jogadores, toda a gente disse, foi uma coisa que deu brado. Realmente foi o azar creio que o árbitro que estava nomeado, que era o João Pinheiro, não pôde ir, e mandaram este. Acho que um jogo de Espanha-Inglaterra, que são 2 de Espanha-Brasil... Mas os jogadores disseram que se sentiam confortáveis para irem a jogo com este árbitro? Não, estavam preocupados, até porque parece que no final não terá sido um final agradável da reação dos brasileiros em geral com o árbitro, e ficaram... É esse momento que eu ia abordar a seguir. Durante o dia de hoje e também julgo que no dia de ontem, vários jogadores do Futebol Clube do Porto manifestaram nas redes sociais a revolta perante os acontecimentos do jogo frente ao Estoril. O que eu lhe perguntava muito diretamente é se concorda com o comportamento que alguns jogadores do Futebol Clube do Porto tiveram no final desse encontro.
Olha, é fácil de dizer que não concordo. É fácil. Pronto, não concordo. Agora, o futebol é emoção. E um indivíduo que sente que o jogo é dirigido daquela maneira, em que, como viu na primeira parte, houve faltas consecutivas sobre os nossos jogadores e não houve praticamente amarelos, e na segunda houve uma quantidade de amarelos para o Porto, 2 expulsões. Olha, o livre que dá a expulsão, do Diogo Costa é quase no limite da área do lado direito e é marcado depois na zona frontal. Quer dizer, isto parece que não tem importância, mas mostra que os jogadores do Estoril fizeram o que quiseram. O livre é aqui, mas dá mais jeito a colar, só faltou pôr na marca de penalti e não foi... Há alguma diferença do controle emocional dos jogadores do Porto nos jogos no Campeonato Português para aquilo que acontece, por exemplo, na Liga dos Campeões? Eu vou-lhe dizer que na Liga dos Campeões era impossível aparecer um árbitro como o que tivemos no Estoril. Portanto, o jogador tem toda a sua concentração no jogo e sabe que está a ser dirigido com critério. Portanto, isso naturalmente que altera o sistema nervoso de qualquer pessoa, dos jogadores, dos dirigentes. Aqui chegados a 26 dias de ir a votos pela 16ª vez consecutiva nas eleições para a presidência do Futebol Clube do Porto. Gostava de saber se encontra alguma relação direta entre a turbulência do momento eleitoral e o rendimento desportivo da equipa de futebol profissional do Futebol Clube do Porto. Olha, o que eu lhe vou dizer é que, como referiu, vou fazer agora 42 anos de presidente, conseguimos vencer 2.566 títulos, 68 no futebol e 7 internacionais no futebol. Quer dizer, nós temos mais títulos internacionais do que todos os outros juntos. E a grande base do sucesso, porque tivemos grandes treinadores sempre, todos praticamente foram campeões nacionais. Os que não foram campeões nacionais porque estiveram pouco tempo deixaram a sua marca com títulos, porque, por exemplo, o Otávio Machado e o Paulo Fonseca, que saíram a meio da época, venceram a Supertaça. Portanto, estão na marca desses 68 títulos. Agora, a grande vitória, a grande nossa base foi a união dos sócios. E desde que apareceu esta candidatura, não tem feito mais nada senão tentar dividir os clubes. O Presidente os sócios, mais nada. Acabou agora de recordar o momento em que entra há 42 anos para a presidência do Futebol Clube do Porto. No seu documentário, Sr. Presidente, tem lá um momento em que diz que os elementos da sua primeira candidatura queriam que retirasse aquela frase: uma taça europeia. O Presidente insistiu. Não, ir a uma final. Ir a uma final. Pronto, obrigado pela correção. Ir a uma final europeia. Coloca essa frase neste mandato para os próximos 4 anos, que já disse ser o seu último. É um dos objetivos. É sim, senhor. E este ano, se não é a cena dos penaltis, que infelizmente caiu para o outro lado, eu acho que nós iríamos à final. Porque a equipa demonstrou com o Arsenal que deu 5-0 nos jogos anteriores, num jogo completo e num jogo mais prolongamento, não conseguiu fazer um golo ao Futebol Clube do Porto. Uma equipa que resta a lutar pelo título em Inglaterra. Eu não queria perder da ideia o que me está a dizer relativamente à divisão que entendo que existe nesta altura e que é bem visível entre os sócios do Futebol Clube do Porto. Eu gostava que me falasse dos momentos em que essa divisão se tem manifestado em pleno Estádio do Dragão, com momentos que imagino para si devam ser algo ingratos ao fim de 42 anos à frente do clube. Isso, ingratos ou não, cada um reage como quer. É preciso ver... Como é que o senhor reage ao assistir a esses momentos? Até aparecer, há dois pontos. É a candidatura do Luís André e a minha recandidatura. E até à candidatura de Luís André, o que é que aconteceu?
eu era o presidente dos presidentes, a minha obra era fantástica, eu merecia uma estátua, eu tenho documentos dele escritos a dizer que sou o herói da vida dele, termina o seu sempre André, tudo isso, e eu era uma maravilha. Era tudo bem, era o maior, era o presidente dos presidentes. A partir do momento em que eu me porque pensavam que eu não me ia candidatar. A partir do momento em que eu apresentei a minha candidatura, está tudo mal. Está tudo mal. A Academia, que é um orgulho para nós, a Academia que é um orgulho para nós, que vai ser a melhor Academia do país. E já falaremos dessa a Academia do país passou a ser, já não vale nada e querem transferir para um galinheiro lá no Olival. Quer dizer, tudo o que eu fiz eu era o presidente dos presidentes. Era o presidente dos presidentes, eu ia ter isto, ia ter uma estátua. A partir do momento que me candidatei, está tudo mal. Pronto, olha. Não é a intenção interrompê-lo, mas pode acontecer a vida porque são muitos os temas que temos para tratar ao longo desta noite, não só na SIC, mas também depois mais adiante na SIC Notícias. Focando o que está a dizer do André Vilas Boas, em que momento é que está esse afastamento entre dois homens que eram muito unidos e que ganharam tudo o que havia para ganhar na época 2010-2011 no Porto? Não houve afastamento nenhum, porque eu há muito tempo que não falava com ele. Muito tempo, nunca. Foi um treinador que eu tive ótimas relações, mas digamos, não ficamos... Uma coisa é não falarem, outra coisa é estarem em posições antagonistas. E eu estou na minha posição, que é defender o Futebol Clube do Porto, que é lutar pelo Futebol Clube do Porto. Agora, eu... sou, como disse, era o presidente dos presidentes. Candidatei-me. Tudo o que eu fiz está mal. Tudo. Agora não é o Luís André que tem culpa. Mas gostava que André Vilas Boas tivesse falado consigo antes de se candidatar à presidência do Porto, é isso? Não tinha que falar. Se calhar, eu se estivesse no lugar dele, teria uma palavra, mas não era necessário. Ele era livre e eu acho que ele foi empurrado para isto. Ele foi empurrado para isto por quem tem outros interesses. Porque alguma vez o Joaquim Oliveira, por exemplo, foi amigo do André. Que interesses são esses, Presidente? São os interesses televisivos. É que a Liga de Esportes pagava 15 milhões pelos direitos de 15 ou 16, ao caso é igual, ou 17, e passamos a receber 45 milhões. Mas quando recebemos 45 milhões, a oferta da nós era de 39. Eu vou recordar-lhe umas palavras suas do ano de 2020, numa entrevista em que deu ao Porto Canal, dias antes do ato eleitoral anterior. E o senhor disse na altura que com Rui Moreira, André Vilas Boas ou então António Oliveira, eu ficava super descansado, e são palavras suas, em 2020, e feliz porque tinha a certeza absoluta que com qualquer um deles o Porto estava na senda do triunfo. Ora, isso acontece em 2024. O André Vilas Boas é candidato à presidência do Porto. Para mim, André, está super descansado e feliz com ele como candidato? Não estou, sabe porquê? Porque quando eu disse isso, era na convicção de que qualquer um desses iria lá para defender os interesses do Porto. Eu só me candidato depois de ver parecia uma OPA sobre o Futebol Clube do Porto, parecia uma OPA da SONAI sobre o Futebol Clube do Porto e da Oliva de Esportes. Quando eu verifiquei o que é que estava por trás dessa candidatura, é que eu decidi candidatar-me para evitar isso. Porque o António Oliveira, ainda recentemente, eu perguntei e queria que ele se candidatasse. Agora, se o António Oliveira fizesse a apresentação que ele fez, se eu soubesse os interesses que estavam por trás, se eu sentisse que se vai nomear, que se vê nitidamente o que está em interesse, quando se anuncia um indivíduo como um superstar das finanças, um senhor Pereira da Costa, que é um antigo empregado da Oliva de Esportes,
antigo empregado da Liga de Esportes, que depois foi para nós. António Oliveira também fez parte da Liga de Não, Esportes. foi dono. Sim. Foi dono, não foi empregado. Foi dono. Qual é a diferença aqui, por É acaso, um bocadinho relativamente diferente. aos interesses do É que o António Oliveira, na altura, defendia os interesses da Liga de Esportes e não tinha nada a ver com as negociações, porque foi sempre com o irmão, porque o António estava ligado ao futebol. Agora, quando eu vejo um senhor que é antigo funcionário da Liga de Esportes e da nós, que não pode ir para a direção do Futebol Clube do Porto, porque só é sócio efetivo desde o final de 23, eu pergunto, mas que credenciais é que este senhor tem? É da Liga de Esportes? Ele na apresentação disse que era desde 1971. Terá de ser esclarecida. Mas esclareço já, é que era sócio correspondente. Devia ter dificuldades em pagar a cota. Era sócio correspondente e entrou para sócio efetivo do Futebol Clube do Porto, sócio sénior, no final do ano de 23. Portanto, isso mostra o grande amor que ele tinha ao Futebol Clube do Porto. Muito rapidamente, há vários temas que eu quero falar ainda no espaço de entrevista na SIC. Daqui a 4 anos diz que já não haverá o perigo de tomarem conta do clube os interesses obscuros. Que interesses obscuros é que tem muito concretamente esta candidatura do São os da André televisão. Vilas Boas? O senhor basta ver a primeira fila da apresentação do Luís André. Basta ver a primeira fila. O Sr. Joaquim Oliveira, alguma vez, ele que é sportinguista, tem camarote no Sporting, neste momento faz uma guerra tremenda ao Porto e de repente aparece interessado na vida do Futebol do Porto. Não. O que ele está a tentar, o que eles estão a tentar... Recordo que nessa primeira fila, Sr. Presidente, hoje é candidato, mas força do hábito, Não, eu sou e é Presidente do clube também. E quando não for, sou Presidente honorário, portanto, pode-me tratar por Presidente na mesma ou então por Senhor Honorário. Recordo que nessa primeira fila da candidatura de André Vilas Boas também estava a família de José Maria Pedroto. Já compreendeu porque é que a família de Pedroto apoia André Vilas Boas? Já. Porquê? Não digo. Porquê que não quer dizer? Porque não quero. Mas a memória de Pedroto. Entende que no respeito à memória daquilo que significou para o futebol do Porto? Exatamente. Desde a década de 70, José Maria Pedroto não deve entrar... Sei, até porque os argumentos, o único argumento que me foi dado, há um professor Zé Neto, que era um dos maiores seguidores do Pedroto. Dos maiores. E todos os anos, no dia 7 de janeiro, que é o dia do aniversário da morte de José Maria Pedroto, ele faz um evento no Dragão. E este ano... No dia 7 de janeiro está sempre a família toda, é uma homenagem a Zé Maria Pedroto, eu estou sempre e a família também. Curiosamente, este ano a família não pôs lá os pés. E eu mandei uma mensagem que tenho no meu telefone, mandei uma mensagem à filha, à doutora Isabel, a dizer que lamentava muito pelo passado e pela grandeza do nome do pai, que não estivesse ninguém presente. E ela respondeu-me, que eu tenho aqui gravado, temos tempo, ele espera, mandou uma mensagem a dizer que não ia nada organizado pelo professor José Neto. Assim. E eu fiquei, deixe-me acabar. E eu fiquei banzado e perguntou ao Zé Neto, você que é o maior defensor de Pedroto, que organiza isto com tanta paixão. E ele então explicou-me que a filha tinha cortado com ele porque ele escreveu um artigo na Bola. Calma, você está nervoso. Não, eu quero aproveitar bem o tempo. Mas é importante que eu lhe vou dizer. Para falar consigo, perguntei. Vou deixá-lo concluir. Eu estou-lhe a responder. E o Zé Neto disse-me que ela ficou muito zangada com ele, que até lhe tirou satisfações numa homenagem que fizeram ao João Mota em Matosinhos, porque ele, num artigo da Bola, escreveu sobre Bernardino Pedroto que era digno do sangue que lhe corria nas veias. O Bernardino, que era, como toda a gente sabe, era filho do Pedroto, sem ser do casamento. E ela então ficou zangada. E culpa é que eu tenho
de que o professor Zé Neto tenha escrito que o Bernardino tinha o sangue nas veias. Pois se ele não tivesse sangue nas veias, tinha morrido. Tenho aqui dois temas que quero lançar antes do final do nosso tempo que temos na SIC. Sérgio Conceição, o abraço que lhe deu na sua candidatura foi ou não foi um abraço vinculativo? Tenho que lhe perguntar a ele. Qual é o seu entendimento? Eu pergunto-lhe assim. No meu entendimento, foi um abraço amigo de quem sente o Futebol Clube do Porto, de quem vive o Futebol Clube do Porto, de quem é sócio há muitos anos do Futebol Clube do Porto. E tenho a certeza, se é já para me antecipar, se eu for eleito, o meu treinador, o que eu quero é o Sérgio Conceição. Posso não, vou-lhe perguntar mesmo. Tem algum pacto com a Sérgio Conceição para o caso de vencer as eleições do Porto e ele continuar a ser treinador do Futebol Clube do Porto? Não digo. Posso presumir que sim, que há esse princípio de acordo? Não digo. Muito bem. E tem um plano B para o caso de Sérgio Conceição não querer continuar à frente do Porto? Não, não tenho. Muito bem. Só tenho o plano A. Sim, senhor. Avançava para a Operação Pretoriano, que marcou muito durante os últimos meses tudo aquilo que está em torno do Futebol Clube do Porto. Ficou, em primeiro lugar, surpreendido com a dimensão desta operação que investigou os factos que, de acordo com o Ministério Público, aconteceram na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto do dia 13 de novembro. Eu tenho que ir um bocadinho atrás. Eu estava preocupadíssimo com a Assembleia. Eu recomendei os maiores cuidados. Sabe porquê? Eu nunca vi uma Assembleia Geral, fosse de um clube, de uma sociedade, de uma associação, alguém a apelar aos seus apoiantes, vão lá e filmem tudo. Mas filmem tudo o quê? Quando eu apelo, filmem tudo, vão lá, filmem tudo. E passado umas horas estava tudo no tal canal, que eu não quero dizer o nome, estava lá tudo tratado. Mas filmem tudo o quê? Eu nunca vi, ou tenho havido, já vi dezenas ou centenas de Assembleias Gerais no Futebol Clube do Porto e nunca vi ninguém apelar, vão lá e filmem tudo. Mas filmem tudo o quê? É porque sabem, desculpa, é porque sabem que vai acontecer alguma coisa. E depois vão a correr ao Ministério Público fazer queixa dos sócios do Futebol Clube do Porto. O despacho do Tribunal de Instrução diz que Fernando Madureira é o cérebro e o mandante do processo criminoso em apreciação. Fernando Madureira traiu a sua confiança? Não. Não. Como não considero isso, não. Porquê é que não considera isso? Porque não, porque conheço as realidades e sei, não há nenhuma imagem, porque senão já tinha aparecido na abertura dos telejornais de alguns concorrentes, não há nenhuma imagem que mostre o Fernando Madureira a agredir seja quem for. Não há uma. Não há uma. Quando apelaram, filmem tudo, se calhar era para isso. Mas não, isso não aconteceu. Agora, o que aconteceu é que o indivíduo que apela, filmem tudo, vão lá, filmem tudo, e depois vai para o Ministério Público dizer o que eu gostava que fosse público. E que palavra é que tem a dar, aproveitando este momento, aos sócios do Futebol Clube do Porto que foram agredidos nessa Assembleia Geral? A que toda a gente tem que estar, lamentar, por isso é que fizemos um inquérito e houve 4 sócios que foram suspensos, porque ficou provado que curiosamente não tinham nada a ver com os Super Dragões, foram suspensos uns 6 meses, outros mais, foram suspensos. Agora não podemos fazer mais nada. Agora há uma realidade, é que ninguém recebeu tratamento nem no pavilhão, nem foi ao hospital, nem ficou ferido. Mas naturalmente, se levar um estalo, é desagradável, ninguém gosta. É desagradável só? Para quem leva é muito desagradável. Mas acha que isso basta, enquanto Presidente do Futebol Clube do Porto, se perante a situação de algum sócio ter sido agredido? Se algum sócio for agredido, foi agredido, e foram, porque nós temos imagens, aquilo que nós podíamos fazer, fizemos, suspendemos os sócios que agrediram. Aos outros que eu não conheço, naturalmente que lamento imenso e repudio esta atitude e sou solidário com eles. Vou-lhe dizer, houve um dos sócios que foi agredido, foi o meu motorista, o Sr. Afonso, que foi levar a casa.
Portanto, isto ninguém pode estar de acordo com aquilo. Agora, eu pergunto... Tomando aquilo que acabou de nos dizer muito rapidamente relativamente a Fernando Madureira, já pensou se o vai visitar, se não vai visitar? Não está vou, a ponderar essa situação? Não vou visitar, visitar por uma razão. Porque ele tem direito a um número limitado de visitas, de pessoas por visita... Tem pais, tem sogros, tem filhos, tem mulher e naturalmente... Não fosse esse o caso, ia visitar Fernando Não tinha Madureira. problema nenhum. Não tinha... Ele matou alguém? Ele roubou alguém? Que eu saiba, não. Está em condições de garantir toda a segurança aos sócios do Futebol Clube do Porto e transparência no ato eleitoral do dia 27 de abril? Olha, agora sou eu que apelo. Vão lá e filmem tudo. Filmem tudo. Firmem tudo, que eu tenho a certeza que depois não vou correr ao Ministério Público fazer queixa de ninguém. Jorge Nuno Pinto da Costa, a nossa conversa está boa, está animada, vai continuar dentro de segundos, breves segundos na SIC Notícias. Fica aqui na SIC feito o convite para quem nos quiser continuar a acompanhar. Está a gravar, pois não, já posso. Sr. Presidente, vamos então retomar agora em modo SIC Notícias, mas esteja à vontade que eu posso demorar algum tempo a fazer a pergunta. Relativamente ao funcionário do Futebol Clube do Porto, Fernando Saúl, que aparece como arguido nesse processo pretoriano, o que é que o clube vai fazer? Não só com ele, mas com todos os sócios arguidos neste processo. Dá-se a hipótese de eles poderem ser expulsos de sócios do clube? O Conselho Fiscal é que fez os processos, é que deu as sanções devidas aos sócios que nós temos prova que estiveram envolvidos nesses desacatos. Em relação ao Saúl, ele foi suspenso, entrou de férias e naturalmente que não voltará ao Futebol Clube do Porto nessas funções e se calhar em nenhumas, que estamos a tentar chegar a um acordo para que ele saia. Relativamente a Fernando Madureira, voltando ao tema, no dia em que ele deixa de estar em prisão preventiva, retoma as funções que tinha antes na Claque Super Dragões. Não vê motivo nenhum para que haja uma alteração nesse pressuposto. Quais são as razões? Estou-lhe a perguntar. Não, os Super Dragões é que decidem os seus líderes, não sou eu. Mesmo tendo o Ministério Público escrito que Fernando Madureira é o cérebro e o mandante de um ato criminoso. Qual é o ato criminoso? A preparação dos acontecimentos que proporcionaram aquilo que aconteceu durante a Assembleia Geral. Atenção que não sou eu que o estou a dizer. Acho que a preparação está em quem, pela primeira vez na história de um clube português, apareceu alguém a dizer: venham à Assembleia e filmem tudo. E o Madureira é que esteve a preparar as coisas. Por amor de Deus, pensem um bocadinho. Posso detalhar. Diz o despacho que estamos perante indivíduos com atuação persistente, violenta, que conseguem arregimentar um elevado número de pessoas e dirigi-las de forma a espalharem o medo e a cometerem atos de intimidação e agressão física. Isso é a opinião deles. Eu não comento o que dizem os... E diz ainda que foram detidos para não perturbar o ato eleitoral. O Ministério Público acredita e diz ter fortes indícios que estes elementos iriam perturbar o ato eleitoral do Futebol Clube do Porto. Não comento. Não tem mais comentários a fazer? Não comento. Agora peço é que vão todos à Assembleia Geral e filmem. Filmem a eleição, ninguém pediu, há uma coisa que eu não entendo, é que quando um indivíduo, numa Assembleia Geral, pedem a todos, vão lá e filmem, mas filmem o quê? É porque sabe que algo vai acontecer. Algo vai acontecer, nós estamos aqui muito bem, mas se eu provocar assim, acontece alguma coisa. Mas a Justiça, entretanto, esteve a investigar este caso e encontrou provas que indicam outra situação. Que os eventos terão sido provocados por é a opinião deles. Dê-me então uma explicação
peço-lhe assim ao Ministério Público, dê-me uma explicação para que um indivíduo, pela primeira vez na história de todos os clubes portugueses, pede aos sócios, vão lá todos e filmem. Expliquem-me para que... Está a referir-se ao candidato André Vilas-Boas. Claro, foi ele, não fui eu. Explique-me. Então, para si, ele é o principal instigador daquilo que aconteceu. O senhor é capaz de me explicar porque é que se manda todos vêm aqui e filmem. Mas filmem é porque sabem que vai haver alguma coisa de normal. Eu queria saber, era, em concreto, o seu ponto de vista e para arrumarmos este assunto, que temos muitos temas para conversar. Aponta André Vilas-Boas como o principal instigador do que aconteceu na Assembleia Geral do Porto. Não estou a apontar nada, estou-lhe a dizer pela 20ª vez que houve um indivíduo que numa Assembleia Geral que se esperava e queria pacífica, fez um apelo a que vão todos lá e filmem tudo. Se ele acha que é preciso filmar tudo, é porque está à espera de alguma coisa para filmar. O André Vilas-Boas também estava na segunda Assembleia Geral e acabou por correr tudo bem. Porque ele não mandou filmar. Nessa não mandou filmar, correu bem. Olhamos para o mandato 24-27 que se afigura na história do Futebol Clube do Porto e para o qual o senhor volta a concorrer com uma equipa retocada, renovada, remodelada. Não é retocada, é renovada. Muito bem. Fernando Gomes pediu para sair. Fernando Gomes, há pouco mais de um ano, disse-me que tinha que sair. Eu apelei a continuar-se porque havia problemas pendentes. Um deles era este que ele estava empenhadíssimo da nossa academia. E eu pedi-lhe para continuar até ao fim do ano. E ele, felizmente, continuou e resolveu os problemas. E merece-me todo o respeito o trabalho dele. Poderá estar de saída, confirma que está de saída Adelino Caldeira, um homem da sua confiança, que está consigo, julgo eu, desde os anos 90. Desculpe, o saírem não quer dizer que não sejam da minha confiança. Mas eu não disse isso, eu só reforcei que é um homem da sua confiança desde os anos 90. Nenhum dos que saia deixa de ser da minha confiança. Unicamente aquilo que nós queremos dar um impulso e fazer outras coisas leva a que eu renove a minha equipa. Não quer dizer... No caso do Adelino Caldeira, do administrador Adelino Caldeira, teve alguma coisa a ver com a ligação que foi feita eventualmente dele àquilo que teria acontecido na tal Assembleia Geral? Não, absolutamente. Qual foi o motivo então para a saída dele? Sei lá, foi de renovar. Agora se assim quiser renovar, tem que ter um motivo. Ninguém está a expulsar ninguém, nem a escorraçar ninguém. Vai ser renovada a equipa quase... Um ato de gestão normal, é isso que exatamente. indica. A mim que me compete, eu quando me decidi candidatar, fiz uma reunião em que agradeci a todos a colaboração e disse a todos que agradecia muito, estava livre, que ia fazer uma nova equipa com outra orientação. O setor financeiro, por exemplo, vai ser todo diferente. Começou por apresentar Marta Massado, João Rafael Kohler e também António Oliveira. Que função cada um deles vai ter na SAD ou no clube? O Dr. João Kohler vai ser administrador da SAD e com que pelouro? Naturalmente não é com o futebol, será o financeiro na sexta-feira próxima, convido desde já a SIC a ir lá, depois digo-lhe onde é, e eu vou apresentar a minha equipa completa, vou apresentar o meu CFO, vou apresentar todos os membros publicamente. Agora, não vou estar agora a dizer aqui, ali e acolá. Agora, vou-lhe dizer que a minha equipa financeira tenho a certeza que é de primeiríssima qualidade. Agora diz-me assim... É urgente que assim seja? Olhando para as contas do clube, é urgente que assim seja, de primeiríssima qualidade, essa equipa financeira que tem para propor aos sócios para os próximos 4 anos? As condições financeiras do futebol, a situação financeira, hoje, é melhor do que há 4 anos, quando o Luís André assinou a minha candidatura. É melhor,
porque nessa altura os capitais próprios estavam muito negativos e hoje estão positivos, praticamente positivos, e daqui a um mês estão mais que positivos. Portanto, não tem nada a ver com isso. A nossa situação financeira está perfeitamente... E foi isso que fez, por exemplo, a João Rafael Kohler mudar de ideias relativamente àquilo que disse das contas do clube em 2020 e aquilo que pensa agora... com esta vinda para a SAD do Futebol Clube do Porto. O que ele pensa, e eu sei o que ele pensa, e sei o que ele vai fazer, o que ele quer fazer e vai fazer, é altamente benéfico para o Futebol Clube do Porto. O resto, o que disse em 2020, o que disse, eu não sei, se eu for agora ir buscar o que disseram alguns que agora dizem mal... Mas não foi difícil fazê-lo mudar de ideias, é isso? Não foi para mudar integrar de ideia, a sua equipa. O ser Dr. João Kohler vem para o Futebol Clube do Porto para servir o Futebol Clube do Porto. E o seu Dr. João Kohler, o mal que fez ao Futebol Clube do Porto, sabe o que foi? Foi quando o Futebol Clube do Porto estava numa grave crise de tesouraria e ele e mais um grupo financiou o clube com alguns milhões de euros, que nós já pagamos a todos. Curiosamente, um dos que entrou foi o Sr. Luís André Vilas Boas, mas à primeira renovação saiu logo. Portanto, dentro de duas questões nesse assunto. Perguntava-lhe agora quem é José Fernando Figueiredo, o novo CFO do Futebol Clube do Porto. Não sabe quem é? Estou-lhe a perguntar assim, para o apresentar. Eu sei quem é. Sim, sim. Olha, foi presidente do Banco de Fomento, é atualmente o único português que é conselheiro do Banco Mundial. Tenho um passado que na sexta-feira mostrarei, e para mim foi uma honra ele ter aceito o lugar. E naturalmente que ele também aceitou, não foi por, olha, vais ser, não sei o que é, olha, sais da nós ou da Liga de Esportes e vens para aqui. Não, não foi isso, que ele tem muito que fazer. Ele percebeu o projeto, percebeu o que nós queremos, esteve reunido comigo, com o Dr. João Kohler, entusiasmou-se com o que há para fazer e aceitou. E eu fiquei muito honrado e acho que vai ser uma colaboração. Como é que vão conseguir fazer aumentar a receita e reduzir a despesa? Conforme disse, já não vê muito o Porto a qualificar-se para a Liga dos Campeões. Isso. Que ginástica financeira será obrigatória? Eu não sou, mas sei que eles têm um plano em que vamos diminuir altamente o passivo, vão ter um financiamento de 250 milhões de euros a um juro muito mais baixo do que o nosso endividamento, que vai fazer baixar uns milhões de pagamento de juros, e eles têm um plano que naturalmente na altura será apresentado. Quer detalhar, não sendo esta a sua área principal de atividade, mas não quero acrescentar para já mais nada relativamente a esse tema. Guarda para a próxima sexta-feira. Relativamente ainda a este administrador, José Fernando Figueiredo, que tem para a SAD do Futebol Clube do Porto, e também ao João Rafael Kohler, a outra candidatura de André Vilas Boas faz uma ligação e uma referência a um fundo de investimentos Quadrantis. De que forma é que o Porto está ou não está a trabalhar com esse fundo de investimento? O Futebol do Porto trabalha com muita gente, só não trabalha com os bancos portugueses, porque desde do período negro que foram proibidos. Não podem emprestar dinheiro. Podem dar. O Banco Novo deu ao Sporting, dá agora uns milhões. Podem dar, mas a nós nunca nenhum lhes deu nada. Agora, eles têm um plano no interesse do Futebol do Porto. Se o Sr. Luís André diz mal do fundo quadrante, se é assim que se chama, do João, ele diz mal de tudo. Até o presidente dos presidentes passou a ser uma coisa que eu agora não digo. De que é que ele não diz mal? Mas existe essa ele consegue dizer mal de uma academia que devíamos estar todos radiantes como eu estou, e quer comparar com um terreno que ele comprou um amigo, desenrascou um amigo, e agora quer lá dizer que vai fazer um centro de alta competição, quando metade do terreno não se pode construir, que está
que é proibido, e outra metade é os cálculos que dá para, no máximo, fazer 4 jogos. A nossa academia tem 11 campos de futebol. A nossa academia tem um estádio, um mini estádio para 2.000 lugares. Tem um hotel para 140 miúdos, jovens, poderem lá pernoitar. Está preparada para ter 800 pessoas a poder trabalhar simultaneamente. E agora quer-me comparar com isso e dizer que a formação que vai para o Olival, onde estão os séniores, no Olival tem 3 campos. Ainda só para concluir esta ligação que é feita pela outra candidatura deste Fundo de Investimento de Capital a Risco, Quadrantis, ao Futebol Clube do Porto, confirma que anteciparam créditos, receitas ao Futebol Clube do Porto? Não sei se foi a Quadrantes ou não, mas olha... Mas houve esse negócio, esse acordo que permitiu ao Futebol Clube do Porto uma antecipação de receitas, seja em contratos comerciais... Mas isso não é com a Quadrantes, é com qualquer um. Os bancos portugueses fecharam a torneira ao Futebol Clube do Porto, mas nós trabalhamos com bancos estrangeiros que nos financiam, naturalmente, com contratos a Relativamente dar segurança. à questão da Quadrantis, e para arrumarmos com este assunto, que taxas é que cobram ao Futebol Clube do Porto? Qual é a percentagem pelo financiamento que fizeram? O financiamento que está a ser feito, vão-nos cobrar metade, cerca de metade dos juros que nós estamos a pagar. Por isso é que nós fazemos para abater dívida e passar a pagar muito menos juros. Mas consegue dar-nos uma percentagem? Não, isso agora não... Mas tem noção desse número? Sabe qual é esse número? Cerca de metade, já lhe disse. Mas porquê é que não quer dizer publicamente? Porque não quero estar a falar de coisas que não tenho rigor, porque não sou eu que estou a tratar. Estou naturalmente dentro do assunto, aprovei de alma e coração, como aprovo sempre que é necessário recorrer. E se as pessoas... Sabe que há notícias que falam que esses fundos podem estar a cobrar uma taxa que anda ali à volta dos 10% ou acima disso. Nega que seja Nem nego, nem digo, porque não sou eu que estou a tratar disso. Foi o Dr. Fernando Gomes, que tenho que lhe dizer uma coisa. O Dr. Fernando Gomes, neste último ano, em que já sabia porque queria sair, foi de uma dedicação extraordinária. E eu confio plenamente nele, é ele que está a tratar, olha... Mas falarmos em 10% ou 15%, conforme as notícias que saíram, o que é que se diz do estado financeiro do clube para que os investidores exigirem um crédito desse valor para colocarem dinheiro no Porto, ao nível da confiança que tem? É o senhor que está a dizer. Não sou eu que estou a dizer, estou-lhe a perguntar. Não, já lhe disse que se quer saber pormenores, tem que falar com o Dr. Fernando Gomes, que é o vice-presidente em exercício da área financeira, e é em quem eu deleguei para tratar desse assunto. E foi delegado esse assunto. Consegue garantir aos sócios do Futebol Clube do Porto que a SAD do Futebol Clube do Porto não vai ficar refém desses fundos? Claro que não. Isso era um absurdo. Mas passa pela cabeça de alguém. Quer dizer, um indivíduo empresta dinheiro ao Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto precisa desse empréstimo. É altamente beneficiado com o pagamento de juros que está a pagar. E eu vou agora estar a desconfiar de quem me ajuda? Por amor de Deus, se esse fundo quiser emprestar dinheiro bem mais alto, não falta a quem. Para esclarecimento dos sócios do Futebol Clube do Porto, que garantias foram dadas a este fundo em caso de incumprimento por parte do Futebol Clube do Porto? Não lhe sei dizer, já lhe digo, tenho que falar com o Dr. Fernando Gomes. Agora, naturalmente que em qualquer negócio há garantias, e nós demos-las, não seria feito. Agora, como não pensamos em cumprir, até podíamos dar a minha cabeça. Falando de mercados, no início do ano houve a notícia que o senhor teria adquirido ações da SAD do Futebol Clube do Porto num período que não seria legal por parte da CMVM. O que é que tem a dizer aos sócios do Futebol Clube do Porto? E a nós aqui nesta entrevista, neste momento, obviamente, relativamente a esse caso. Olha, a primeira coisa que digo, acho um caso ridículo e uma pergunta ridícula.
Eu sou acionista do Futebol Clube do Porto desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que sou acionista. E tenho vindo a comprar, conforme as minhas disponibilidades, paulatinamente ações do Futebol Clube do Porto. E um dia antes de fazer um mês da Assembleia Geral, que eu nem sabia a data, comprei 2 ou 3 mil ações do Futebol Clube do Porto. Isso é um crime enorme. Comprar ações do Futebol Clube do Porto um dia antes de... Na sua perspectiva, o seu ponto de vista não configura o tal crime de abuso? Mas abuso de quê? Abuso do mercado. Se dissesse assim, olha, eu comprei 1 milhão de ações, eu comprei, agora, creio que foram 1.500 ou 2.000 ações, isso é assunto, por amor de Deus. Continuando a falar da situação financeira, para a CMTV, não é para si. Continuando a falar da situação financeira e também de finanças, está em condições de garantir, no que diz respeito ao fair play financeiro da UEFA, que nos próximos tempos não vai ter assado o Porto problemas a esse nível? Olha, no dia 31 de março era o prazo para nós termos tudo em dia com a UEFA. No dia 31 de março, que foi ontem, o Futebol Clube do Porto tem tudo rigorosamente em dia e em ordem com a UEFA. Portanto, não vejo porque foi levantada essa pergunta, porque, naturalmente, ninguém pode garantir nada. Você não pode garantir que amanhã a SIC não vai à falência, sendo uma empresa estável e de futuro. Agora, o fair play financeiro, tenho a certeza absoluta de que não vamos cair nele. De forma é que reage à acusação de André Vilas-Boas quando o outro candidato também à presidência do Futebol Clube do Porto, e recordo que são 3, disse que o senhor estava cansado, quer física, quer mentalmente, e que não acreditava que o senhor concluísse o mandato de 4 anos, em caso de vitória? Fisicamente não sei, ele nunca me viu correr, não sei que avaliação é que ele pode fazer sobre a minha pujança física, porque eu não o vejo há anos, nunca me viu na minha vida no dia-a-dia, nunca deixei de fazer nada do que fazia há 40 anos em relação ao Futebol Clube do Porto. Mentalmente, é natural que eu esteja um bocadinho tolinho, mas há quem esteja mais. Disse-nos há pouco que pior do que ser tolinho é ser imbecil. Disse-nos há pouco que via o Futebol Clube do Porto em nova final europeia durante o decurso deste mandato. Não disse que via, disse que um dos nossos objetivos é estar numa final europeia. E este ano só não estivemos porque correu mal nos penaltis. E vai incidir em que então o projeto esportivo do Futebol Clube do Porto a partir já da próxima temporada para conseguir esse desiderato que tem em mente? Sexta-feira o senhor vai saber quem é. Diogo Costa foi apontado ainda na última semana como sendo pelo Transfermarkt o guarda-redes mais valioso do mundo. Ele tem 24 anos, se a memória não me atraiçoa. É um momento para reter o jogador no Futebol Clube do Porto ou deixá-lo voar, ter outros voos em termos financeiros? A nível financeiro, de salário para outro clube. Uma vez que, também já nos disse aqui esta noite que acha que é muito difícil que o Porto consiga chegar à Liga dos Campeões sem esse encaixe, qual é a verba que é necessário fazer durante o verão em transferências dos jogadores para manter o barco equilibrado? Olha, o valor que nós eventualmente podemos deixar de receber é considerável, mas há 2 aspectos. É que a Liga Europa, onde estaremos naturalmente, a Liga Europa também vai dar muito mais dinheiro do que dá atualmente. Portanto, não vamos perder esse dinheiro todo, vamos perder a diferença. Em segundo lugar, já em junho, vamos ter a entrada de perto de 70 milhões de euros do negócio que fizemos do estádio. Portanto, esse dinheiro também é uma receita anormal, vai servir. Agora, há uma coisa que lhe digo. O Diogo Costa foi considerado o mais valioso do mundo.
O Diogo Costa só sairá do Futebol Clube do Porto se alguém bater a cláusula de rescisão. Pedia-lhe agora, estamos mesmo no final do nosso tempo, dar-lhe os últimos 30 segundos desta entrevista para falar diretamente para os sócios do Futebol Clube do Porto. O que é que tem a dizer-lhes? Eu não gosto disso, de olhar para as câmaras, lembro do outro tolinho que fala diretamente. Mas o que é que tem a dizer aos sócios a este dia, a esta hora, e atenção que é dia das mentiras, mas a este dia, a esta hora, o que é que tem a dizer agora a sério? Agora a falar a sério aos sócios do... Eu acho que estivemos sempre a falar a sério. Foi só esta parte aqui na fase final da entrevista. Não. O que é que tem a dizer então aos sócios do Futebol Clube do Porto que os mobiliza em torno da sua candidatura? E farei, obviamente, darei a mesma oportunidade a André Vilas Boas mais tarde. O que eu quero dizer aos sócios do Futebol Clube do Porto é que vivemos 42 anos de vitórias, de tranquilidade e de união. E quando forem votar, lembrem-se só de uma coisa. Perguntem a si mesmo. Quem é que apoia o Record? Quem é que apoia a Bola? Quem é que apoia a CMTV? Quem é que apoia a TVI? E depois digam se esses órgãos de informação querem as vitórias do Futebol Clube do Porto. Pensem bem nisso e depois votem. Admite o cenário de derrota? Prognóstico só no fim. Jorge Nuno Pinto da Costa, muito boa noite. Obrigado por ter estado foi um prazer. Mais uma vez na SIC e na SIC Notícias, quando faltam 22 dias para completar 42 anos à frente da presidência do Futebol Clube do Porto. Eu estou sempre na SIC e já agora, fica já a promoção, vou estar com muito gosto no programa do Daniel Oliveira, que realmente é um programa que eu admiro muito e uma pessoa que eu tenho grande consideração. Imperdível para ver então um dia destes, ao início de uma tarde de